A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, aonde você estiver me ouvindo, que Deus te abençoe ricamente. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 2. Aqui está falando o perigo da negligência. Eu não sei você, mas quando uma pessoa é muito negligente, ela se mostra insensível àquilo que está passando em volta dela, né? Ela não tem interesse, ela não tem a devida responsabilidade diante da situação que demandam, né, esse cuidado e atenção. O ser negligente é aquela pessoa que tem a característica de uma pessoa preguiçosa, inerte, completamente inerte, preguiçosa, né? Que não dá vazão àquilo que deveria ser certo ou correto de entrar na vida dela e executar. E a palavra de Deus, ela nos dá muitas referências bíblicas sobre uma pessoa que é negligente, sobre uma pessoa que não quer ouvir aquilo que Deus está falando. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, existe milhões, né, de pessoas no mundo, de culturas diferentes, países que você tem, as pessoas que estão me ouvindo que já foram, já visitaram, outros ainda não tiveram a oportunidade, mas vão ter. E você entende que a cultura é diversificada, as pessoas é diferente uma das outras. Você vai em certo país, eles agem de uma maneira, você vai em outro, eles têm outro tipo de tratamento, mas são seres humanos, todos nós somos seres humanos, ou seja, nós precisamos de Deus para respirar. Quando nós nos levantamos da nossa cama, nós precisamos do nosso Deus para estar vivo. Então, independente da cultura, religião ou até mesmo do país em questão, cada um de nós precisamos da bondade de Deus. Isso não tem como ser negado, é inegável. Mas tem gente falando, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Deus existe. Não importa se a pessoa acredita ou desacredita que Deus exista. Mas uma coisa nós sabemos, essa pessoa, mesmo sendo ateu, ela precisa de Deus e Deus é misericordioso porque Ele é Deus. Ele não olha para o que o homem pensa ou deixa de pensar, Ele é Deus. A palavra no livro de Hebreus está falando de uma forma muito clara para mim e para você, que ser negligente tem as suas consequências, que ser negligente tem sim, sabe, a sua desvantagem, porque tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, e vamos dizer que é praticamente todos os dias, mas são negligentes porque ouve o que Deus está falando, mas não executa aquilo que Deus está falando. São pessoas que gostam de ouvir a mensagem, mas quando Deus fala, né, vamos dizer assim, frente a frente com ela, a palavra está batendo e ela sabe que é para ela, e ela precisa mudar nisso, e ela precisa fazer aquilo, e ela precisa se mover naquele lugar que Deus está falando, e ela negligencia isso, ela se torna, sabe o quê? Uma pessoa fracassada. Mas em qual sentido, Sirlene? Não vai ter sucesso. Porque quando Deus fala conosco, Ele está dizendo para mim, para você, você só terá sucesso se você ouvir a minha voz. Ouve a minha voz e você será bem-sucedido. Porque Deus, ele coloca isso como uma obrigação, você é obrigado a fazer isso. É como um ladrão que coloca a arma na sua cabeça e você é obrigado a passar os bens que você tem a ele, as posses que estão nas suas mãos. Não, Deus não é assim. Porque se Deus fosse assim, primeiramente, não haveria o livre-arbítrio. Você não poderia fazer nada conforme a tua vontade. E eu posso, porque o apóstolo Paulo fala que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas convém eu fazê-las. Ou seja, eu posso fazer tudo,
Deus não me impede de nada. Deus não vai falar assim, você está impedido disso? Pare com isso porque eu vou te matar. Deus não faz isso, porque se Deus fizesse isso, todos os ímpios já estariam mortos. Não haveria um ímpio na face da terra, não haveria um cruel na face da terra, não haveria uma maldade na face da terra. Então Deus não trabalha dessa forma, porque ele respeita a lei que ele mesmo imputou sobre nós, né, sobre a terra. Então, no livro de Hebreus, fala assim: por esta razão, capítulo 2, versículo 1, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe por que que muitos desviam do caminho da verdade, da vida, que eu falo sempre, que essa é a verdade? O caminho é esse, não há outro caminho. Sabe por que que muitos se desviam? Porque eles não pegam com firmeza a palavra de Deus. Porque aquele que de fato conhece a Deus nunca mais vai querer se afastar da face de Deus. Aquele que tem comunhão com Deus, ele não quer comunhão com outro ser, outra pessoa, não, ele quer ter comunhão com Deus. Quem experimenta a glória de Deus não quer sair da face de Deus, não quer sair de experimentar essa glória de Deus todos os dias. Quem tem experiências com Deus, todos os dias quer estar na presença de Deus. E eu estou falando com vidas que entendem o que eu estou falando. A partir do momento que você conhece a Deus, você não quer se afastar dele. Você sabe que você é dependente dele. Ele é a árvore e você é o fruto. E para o fruto se manter, precisa da árvore. Então, as verdades são ditas, a palavra de Deus é anunciada. Mas aí que está. Não pegamos com firmeza naquilo que Deus fala. Nós deixamos as coisas assim, passar desapercebida. E Deus está falando. E nós deixamos passar. E Deus está anunciando. Mas não. É só mais um dia. É só mais uma palavra. Eu sempre falo, não existe só uma palavra. Existe a palavra de Deus. Não existe uma só mensagem. Existe a mensagem que vem de Deus. Então a palavra, quando ela é de Deus, ela vai confrontar o nosso eu. Ela vai confrontar aquilo que está dentro de mim. Para quê? Para se manter lá? Não. Para sair de mim aquilo que não agrada a Deus e entrar o que é bom. Porque a palavra de Deus, ela é assim, gente. Ela é direta. Deus, ele é direto. Ele não tem rodeios com Deus. Não tem rodeios com Deus, né? Nós muitas vezes fazemos muitos rodeios para chegar em alguma coisa. Não, a palavra de Deus é direta. Ele fala conosco. Então, há sim verdades que Deus fala, porque ele não fala mentira. O pai da mentira é Satanás. Deus, ele é a luz. Nele só tem luz, existe trevas, mesmo ele sendo criador das trevas, mas as trevas não estão com ele, ele está na luz, ele é o pai da luz. Aí são verdades que Deus nos diz todos os dias, mas nós, na nossa negligência, achamos que não, é só mais um dia, é só mais uma palavra, é só mais uma mensagem. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, preste atenção o que Deus está falando. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Deus enviou os anjos. E nós temos aqui, né, dezenas de acontecimentos que Deus enviou os anjos para falar. E houve ali uma negligência, não ouviram, e houve um castigo sobre a terra, sobre o povo. Porque se o próprio Deus, ele envia anjos para falar e o povo não escuta, né? E toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Agora, se Deus manda os anjos, escuta o que Deus está falando, não ouvir os anjos, que são seres espirituais. E Deus até percebe porque espiritual, nós somos humanos, os anjos são espirituais. E tem gente que não vai acreditar em anjos, né? Não existe isso. Então Deus, até nisso, Deus é sensato. Por quê?
Porque no capítulo 2, do versículo 7, mais à frente, fala assim: que é o homem que dele te lembres? Faz um ponto de interrogação. Ou o filho do homem que o visites? Fizeste quem? O homem, por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Quem? O homem. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Pés de quem? Dos homens. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Isso aqui, o próprio Deus, né, está usando esta palavra no livro de Hebreus para falar para mim e para você. Olha, eu fiz vocês menores, um pouco menor do que os anjos, mas eu dei domínio para vocês. Vocês têm domínio. Então, quando tem, né, pregadores da palavra de Deus, que eu falo assim que são pregadores porque está pregando, está falando sobre o reino de Deus, nós temos autoridade. Deus nos deu autoridade. Deus me deu autoridade. Eu sei a autoridade que eu tenho aqui na terra. Eu sei a autoridade que Deus me deu para pregar a palavra para você. Eu sei a autoridade que Deus me deu. Eu não posso ser uma inerte no assunto e falar, não, eu não tenho autoridade, eu prego por pregar, eu anuncio a palavra por falar. Não, eu tenho autoridade de Deus para pregar a palavra. Por quê? Porque Ele deu aos homens essa autoridade. Só que quando o Senhor fala assim que todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, Ele não está falando uma coisa, Ele está falando todas as coisas. Ele sujeitou debaixo dos nossos pés. Nós temos essa autoridade. Porque ele nos fez um pouco menor do que os anjos. E imagina a fortaleza que os anjos têm. Imagina o que eles podem fazer. Mas eles são seres espirituais. E seres espirituais agem de forma espiritual. Mas nós não, nós somos seres humanos. E com certeza nós temos que agir de forma humana. Viver nesta terra. Executar aquilo que tem que ser feito aqui nesta terra, não é? Porque nós precisamos comer. Os anjos não precisam comer. Nós precisamos descansar. Os anjos não descansam. Não é? Nós temos o nosso sono, como se diz, o sono da beleza. Os anjos não precisam de nada disso. Então, ele nos deu essa autoridade aqui na terra. Ou seja, a autoridade que tem aqui, que Deus nos deu, é para você, não é para o diabo, não é para legiões de demônios, não é para os anjos, não, porque cada um no seu devido lugar. Então, você tem que ter esse discernimento e entender que Deus te deu autoridade sobre esta terra. A autoridade está em você. Por que que muita gente não usa autoridade? Porque está em pecado. Por que que muita gente tem medo de ter e usufruir disso que Deus deu? Porque não está com a vida em Deus. Porque quando eu estou em Deus, eu vivo para Deus, eu faço o que Deus me manda, eu não sou negligente naquilo que Deus está pedindo para que eu faça. Eu tenho autoridade porque o próprio Deus, ele fala para nós, todas as coisas sujeitar-se debaixo dos nossos pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas essas coisas, nada deixou fora do seu domínio. Eu tenho autoridade para expulsar o mal. Eu tenho autoridade sobre as doenças e enfermidades. Eu tenho autoridade para orar e falar, Deus, abre essa porta. E Deus me dá autoridade. Eu tenho autoridade de Deus sobre todas as coisas. Eu tenho autoridade, eu tenho domínio sobre o meu trabalho, eu tenho domínio sobre o meu casamento, eu tenho domínio sobre os meus filhos, eu tenho domínio sobre a minha vida espiritual, eu tenho domínio porque Deus me sujeitou debaixo dos meus pés. Como significa isso? Que eu não posso viver uma vida fracassada. Eu não posso aceitar esse fracasso. Um casamento derrotado, uma vida financeira derrotada,
filhos, sabe, desviados, tudo bagunçado, desestruturado. Aí eu pergunto para você, a autoridade onde ela está? Um dia eu preguei uma mensagem, aonde é que está a sua autoridade? Porque tem gente que o diabo, ele brinca com a sua cara, ele entra e sai da sua casa como se ele fosse dono da sua casa. Ele entra e sai sem ser convidado, mas ele entra porque ele acha que ele é o proprietário. Aí eu pergunto para você, aonde está a sua autoridade? O Senhor está falando, Ele está dizendo na palavra dEle, Ele nos sujeitou todas as coisas. E por que que elas não obedecem? Porque eu não sujeitei a Ele. Eu não me sujeito a Ele. Para que isso aconteça na minha vida, eu tenho que me sujeitar ao autor e criador de todas as coisas. Aí fala assim, agora porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. E está acontecendo isso. Não vemos muitas dessas coisas. Por quê? Porque está sujeita a Ele. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Gente, existe um homem que esteve aqui na Terra, né? Se passou, ele é um ser humano. Jesus, ele veio em carne e sangue, como eu e você. Mas todas as coisas estavam debaixo dos pés de Jesus e eram sujeitas a Ele. Por que esta autoridade? Porque ele se sujeitava a Deus. Ele reconhecia, sabe? Ele reconhecia, ele não negligenciou Deus, o Pai. E ele próprio fala, eu chamo vocês de irmãos, porque eu vim como carne e vocês são carne. É por isso que eu vos chamo de irmão, porque Jesus, ele disse para mim e para você, você é carne, eu sei que você é carne, você é limitado, eu estive aqui, eu sei como é o ser humano, eu sei a limitação do ser humano. É por isso que eu vim, para que você passe de carne, de sangue, para espírito. E tenha essa comunhão comigo na eternidade. É por isso que eu vim. Aos meus irmãos, que sou eu e você, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus está falando. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para que por sua morte, por sua morte destruíste aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus veio destruir o poder das trevas. Porque o diabo queria ter o quê? Influência na vida de quem? Dos filhos de Deus que são imagem e semelhança dele. Só que Jesus, ele veio aqui, participou aqui no meio de nós, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, ou seja, destruiu. Ele já não tem poder. Não tem. Ele só tem poder se você deixar. Porque o próprio Jesus veio destruir. Porque para livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Se Jesus não tivesse vindo e feito esse sacrifício, nós não teríamos salvação em Deus. Era uma morte eterna. Aí ele vem e muda esse cenário de morte para a vida, de falta de autoridade para a autoridade. Ele chama os discípulos dele e ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, anunciai o reino de Deus, eis que eu vos dou autoridade. Eis que eu vos dou autoridade.
Ele só dá uma ordem. Ide por todo mundo. Vai, prega o evangelho. A quem? A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Aí ele chama os discípulos e diz: estes sinais hão de acompanhar quem? Aqueles que crê. Em quem? Em meu nome. E se eu crer, o que vai acontecer? Vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vocês pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera vocês beberem, não lhes fará mal. Se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Gente, não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus. É Jesus. Jesus, depois de ter falado isso, ele foi recebido no céu e se assentou à destra de Deus. É muito forte essa passagem. Então, qual é a autoridade que Deus me deu? É essa. É essa que está em Hebreus. É esta palavra que eu estou lendo para você nesse dia que você está me ouvindo. Não sei qual dia que você vai me ouvir, mas essa palavra vai chegar até você. É esta palavra de Hebreus, do capítulo 2, que fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. E constituíste sobre as obras das tuas mãos, porque todas as coisas foram feitas por ele. Por que o diabo ele faz, manda e desmanda? Porque ele sabe que se ele usa dessa autoridade, ele pode conseguir. Ele sabe que para influenciar, ele tem que ter autoridade. Você, para influenciar no mundo espiritual, você tem que ter autoridade. E para você ter essa autoridade, você tem que sujeitar ao seu Criador. E não ser negligente naquilo que Deus manda você fazer. Quantas pessoas inertes, quantas pessoas preguiçosas. Todos os dias levanta, ouve a palavra, Deus fala comigo. E quando Deus fala, eu tenho que executar e ponto. Deus está falando aqui. Está em você o segredo da vida. O segredo da vida próspera, abundante, que a palavra nos garante, não é no teu pai, não é na tua mãe, não é no teu marido, não, é em você. O segredo da vida próspera é em você. O segredo do mal sujeitar, do mal obedecer, do mal sair, é em você. O Senhor, quando fez o homem, o Senhor, quando fez Adão, lá em Gênesis, né, no início de tudo, o Senhor, ele diz assim para... Ele chama, né, Adão, ele cria o homem, porque a própria palavra fala assim, criou Deus, pôs o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. O criou. Homem e mulher os criou. Nós somos a imagem de Deus. Deus os abençoou. E o que Deus abençoa, gente, está abençoado. Deus abençoou o homem. E por que muitos não são? Porque não se sujeitam a Deus. Nós fomos criados pelas mãos dele. Ele é o nosso Criador. Ele te fez. Cada traço que você tem no seu rosto, o seu cabelo, a cor dos teus olhos, os detalhes das tuas mãos, os teus pés, tudo. Que quando você olha no espelho e você vê, ele pensou. Ele imaginou você. E Deus abençoou você. E Deus disse para mim e para você: sede fecundos.
que é fecundo, gente? É trabalhar em favor. É isso. Ser fecundo. É trabalhar em favor para que isso aconteça. Quando uma semente é lançada na terra, a terra vai trabalhar para que a semente possa germinar. E daquela semente vai começar a desenvolver até se tornar aquilo que ela foi projetada para se tornar. Escute aqui. Deus abençoou você. E Deus disse para mim e para você, porque Ele está dizendo ao homem, no capítulo 1 de Gênesis: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que ande pela terra, rasteje pela terra. E disse ainda mais Deus: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Deus não tem dado árvore frutífera. Ele não nos dá nada infrutífero. O que Deus coloca nas nossas mãos, Ele já deu abençoado para frutificar. Olha que Deus está falando com você. Eu não te dou nada infrutífero. Se não está prosperando, se o negócio não está indo bem, que você está sujeitando? O seu próprio medo ou a sua fé em Deus? Que você está sujeitando? As ordens do diabo ou o que Deus está falando com você? Que você está sujeitando? O seu achismo ou o que os mandamentos diz para que nós, né? Porque os mandamentos estão aí para que eu e você os seguimos. O que você está sujeitando? Porque Ele não nos dá nada infrutífero. Filhos, Ele nos dá frutíferos. Vai ser fruto na sua vida, vai ser bênção na sua vida. Casamento, frutífero, para frutificar na sua vida. Empresa, trabalho, negócios frutíferos, para frutificar na sua vida, porque Deus não nos dá nada infrutífero. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Gente, eu não posso mais pregar outra coisa. É uma revelação de Deus aqui para você. Eu aposto que muita gente já leu esses versículos e não teve esse discernimento. Eu sei que você já leu, já escutou, mas você não teve esse discernimento. É profundo o que Deus está falando aqui. Porque se você está vivendo uma vida infrutífera, Deus não está no negócio. Não. Deus não está no negócio. Porque você sujeitou o que não deveria se sujeitar. É por isso que você está vivendo uma vida infrutífera. Porque o que Deus nos dá, multiplica, prospera, é abundante. Não só para você, mas Ele usa você para abençoar outros. Até as lutas que nós passamos, elas têm frutos. Sabia disso? As lutas que nós vivemos é árvore com frutos. Por quê? Porque vai ser testemunho para outras vidas. Ou seja, vai ser frutos para matar a fome de muitos. Porque tudo que Deus permite na nossa vida é árvore frutífera. Escute o que eu estou falando. Eu não estou revertendo aqui a palavra de Deus e você falar assim: mas então a vida temos que viver de vento em polpa aí maravilhosamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que até as lutas, porque nós vamos ter luta, e Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas até as aflições é frutífero. Porque o nosso Deus, Ele nos garante na palavra dele
eu abençoei vocês, eu quero que vocês multipliquem, eu quero que vocês sejam fecundos, eu quero que vocês encham a terra, porque eu tenho dado a vocês todas as ervas que dão semente, não é ervas que não dão semente, todas as ervas que dão semente, que se encontram na superfície, que estão diante de vocês, todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Aí ele vem e fala também: animais da terra, aves do céu, todos os répteis da terra, em tudo que há fôlego de vida, toda árvore verde, que lhe será para mantimento. E assim se fez. Ele não vai fazer, já se fez. E assim se fez. Foi uma ordem do Criador, gente. Ele não revogou essa ordem está na palavra dele, ele não voltou atrás, não, ele está dizendo, eu dei uma ordem. E Deus, ele é assim conosco. Tudo que ele põe é para multiplicar, frutificar. A luta que você está vivendo não é para te matar, é para você gerar. Os dramas que você está passando, vai ter fruto aí, sim. E você vai vê-los com o tempo. Porque os frutos não nascem de um dia para o outro. Há um tempo para eles, e você sabe disso. Há o tempo deles nascerem. Agora eu olho para as árvores, estão cheias de flores, porque é a primavera. Mas daqui uns dias já estão cheios de frutos, porque eu tenho muitas árvores frutíferas aqui na minha casa. E quando eu olhar para as árvores, eu tenho o pé aqui de laranja, tenho o pé de mexerica, tenho o pé de maçã, tenho o pé de figo, tem o que mais aqui? Pera, também tenho. Então tem muitas árvores frutíferas. Então agora, nesse momento, eu estou vendo flores. E daqui a um tempo, verei frutos. Aí você acha que você está vivendo isso por viver? Você acha que você está passando isso por passar? Não. Você não está entendendo que o que Deus te deu é para gerar frutos? Até um casamento. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até um casamento difícil, e tô falando difícil mesmo, é para gerar frutos. É. Se você se sujeita a Deus, envergonhado e confundido você não fica. Até aquela pessoa que passou pela separação está gerando fruto na sua vida, porque o que você fazia antes, hoje, com a oportunidade que Deus está te dando, você não mais vai fazê-la. Se você era um péssimo cônjuge, se você não dava o seu melhor como você deveria dar, isso deu por fim um relacionamento que acabou. E você acha que perdeu o sentido da vida, ou seja, quantos anos eu vivi? E nada. Não, você não entendeu. Você gerou frutos. E esses frutos para o seu próprio arrependimento. Até frutos para o arrependimento. Sabia disso? O que a palavra fala em Mateus 3,8? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi frutos dignos de arrependimento. Quantos já passaram por um casamento falido? Que estão me ouvindo aqui? E está te ensinando a você ser uma pessoa melhor. Porque o que você não foi antes, você vai ser agora. Porque tem dentro de você frutos de arrependimento. Tem pessoas aqui que tiveram um trabalho maravilhoso, que tinham um salário mesmo digno. Mas por negligência, insensatez, tem pessoas aqui que estão me ouvindo e estão entendendo o que Deus está falando. Por ignorância, por rebeldia, por altivez, perderam.
Aí você pergunta assim: eu não tirei nada, eu só perdi. Não, você não perdeu. Você está gerando frutos de arrependimento. Porque o dia que Deus abrir a porta e você entrar de novo por ela, você não vai fazer aquilo que você não vai fazer hoje o que você fazia antes. Frutos de arrependimento. Então, tudo que Deus coloca na nossa frente está gerando. Está gerando. Está gerando. Então você tem que aprender a escutar a voz de Deus. Você tem que aprender a se sujeitar a Ele de todo o teu ser, parar de ser negligente, ouvir a voz do teu Criador, saber que todas as coisas estão sujeitas a você, você tem autoridade sobre elas. Tem autoridade sobre elas. Você tem autoridade sobre os seus filhos, você tem autoridade sobre o seu lar, você tem autoridade sobre a sua vida, porque Deus te deu essa autoridade. E começar a se levantar. E começar a se levantar com essa autoridade que Deus te deu. Sempre falo e vou repetir. Você tem uma vida. Você não vai ter 2, 3, 4 vidas, não. Não vai por essa perspectiva que você vai se frustrar. Você só tem uma vida. E nela que Deus te chamou para você ser abençoado e abençoar. Há 2 semanas atrás eu estava num restaurante. Havia uma mesa, mais ou menos com 8 pessoas, uma mesa redonda, e eu e minha família e a família do meu marido sentados em outra mesa. E tinha lá um rapaz, que era quase a idade do meu marido, estudou até na mesma escola, mas nem falamos nada sobre isso. Ontem eu vi uma notícia aqui do jornal da cidade que houve um acidente de carro em uma BR, né? Nós falamos autoestrada. E aqui em Portugal, principalmente no norte do país, tem pontes muito altas. De 50, 60, até 100 metros de altura, gente. É muito alto mesmo. E o carro despistou e ele caiu. Isso foi ontem de manhã. E ele caiu de mais de 50 metros de altura daquela ponte. E meu marido mandou a foto e mostrou a reportagem. Eu olhei e falei assim, não conheço, não sei quem é. Ele falou assim, não lembra daquele rapaz que estava sentado à mesa ao nosso lado? E eu, pois é, não me era desconhecido, porque eu lembro, né? Lembrei-me dele. Ele estava há 15 dias sentado naquela mesa. Eu lembro que ele estava lá feliz com a família e hoje já não está entre nós. 15 dias atrás. Eu falo para você. Você não sabe como você vai morrer, de que você vai morrer. Não sabemos. Ainda bem que Deus não nos revela isso, porque seria uma ansiedade, não é? Deus não permite. Mas uma coisa Ele nos permite. Saber que depois da morte, ou você vai ter a vida eterna, ou você vai arder no inferno. Esta é a palavra direta. Você tem o poder de escolher o que você quer. Ou você vai ser negligente pela vida toda e viver uma vida fracassada, ou você vai ter a atitude de um servo e de uma serva de Deus, sujeitar a Ele e viver uma vida frutífera nessa terra. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Tem momentos que Deus vai permitir o vale? Vai, para te ensinar. Tem momentos que a vida vai ser difícil? Com certeza. Mas Ele está te ensinando. Você está na faculdade de Deus. E a faculdade de Deus só vai acabar o dia que você morrer. Enquanto você estiver vida, você vai estar na faculdade de Deus. Você vai estar aprendendo com Ele, que é o professor. A vida é a faculdade. Deus é o nosso professor. Então, mas quando você está na faculdade, você vai subindo de nível. De nível acadêmico. Você vai crescendo, você vai aprendendo. Cada ano que você está lá, você tem conhecimentos que antes você não tinha. E na faculdade de Deus é igual. A cada ano que você está com Deus, você tem conhecimentos que há anos atrás você não tinha, experiências que há anos atrás você não tinha vivido e hoje você vive. Então,
É isso que Deus está falando para mim e para você nesse dia. Chegou, parou, sabe? Que essa negligência, insensatez, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. A vida não me leva, não. É as minhas atitudes que vai me levar, e toda atitude tem a sua consequência, boa ou ruim. Toda sua plantação tem seus frutos, saudáveis ou podres, vai acontecer, porque tem árvore, gente, que dá frutos, mas você vai comer o fruto e está podre. Tá com bicho, como se diz aqui, tem bichos. E aí, pois é. E Deus deixa permitir isso até na natureza para nos ensinar, que na vida também é assim. Então esta é a palavra do Senhor para você nesse dia. Eu te dei domínio sobre a terra, eu te dei domínio sobre os animais, eu te dei domínio sobre aquilo que é humano. Sim, te dei autoridade. Aí vem Jesus, isso foi em Gênesis. Aí vem Jesus e ele nos compara como irmãos no livro de Hebreus. Por quê? Porque vocês têm participação comum de carne e sangue, como eu estou aqui. Mas eu vou mudar isso. E ele mudou. Porque antes, o diabo tinha poder da morte, agora já não tem mais. Se a sua vida está fúnebre, bem dizer assim, porque você está dando autoridade ao mal para atuar na sua casa. Você vê tantas notícias de homens e mulheres que se diziam de Deus. Eu não sei a vida deles, porque quem sou eu para julgar? Ninguém sabe da vida de ninguém, a não ser Deus. Mas que hoje até estão presos porque deixou o mal entrar. E fizeram coisas desagradáveis. E como a lei que Deus deu ao homem e tem que ser respeitada, hoje estão cumprindo pena em uma cadeia. Então eu quero dizer algo aqui de Deus para você, gente. De Deus mesmo. Ele nos deu autoridade para expulsar o mal. Ele nos deu domínio próprio. Ele nos deu, o Espírito Santo de Deus nos dá domínio próprio para dominar o nosso eu. Porque se eu não tiver domínio próprio, eu vou sair do controle. E se eu saio do controle, é a mesma coisa. Deus não tem controle sobre mim. Agora, se eu me sujeito a Deus, o Espírito Santo de Deus vai controlar os meus atos, palavras e atitudes. Tem coisa que você tem vontade de falar, você não vai falar porque o Espírito Santo controla a tua boca. Tem coisas que você gostaria de fazer, mas você não vai fazer porque o Espírito Santo está controlando os teus atos, porque eu me sujeito a Deus. E Ele tem domínio sobre mim. Você quer ser dominado por você próprio? Você quer ser dominado pelo mundo? Você quer ser dominado por Satanás? Ou você quer ser dominado pelo Espírito Santo de Deus? Não precisa nem pensar muito, não é? Porque ele sofreu. Ele foi tentado. Ele sabe que o ser humano pode passar aqui na Terra. Mas ele é poderoso para socorrer os que também são tentados. Então, sujeitai ao Senhor. Sujeitai a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E o que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Tem aí o segredo para a vitória na sua vida. Sujeita a Deus. Resiste ao diabo, às tentações. E o mal vai fugir de você. Vai. Vai. Vai fugir, porque a palavra de Deus está nos garantindo. Que essa palavra fique no seu coração, tá bem? Tenha um excelente dia para você, onde você estiver me ouvindo. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, com toda a sua casa. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração. Amém.